primeiro regime que eu vou falar para vocês é o da comunhão parcial de bens. E no regime da comunhão parcial de bens, é essa parte final do artigo, que fala exatamente, né? Que se no regime da comunhão parcial de bens, o autor da herança não houver deixado os bens particulares. Mas lá em cima não tem um salvo-se? Concorre com os descendentes, salvo-se. Eu tenho duas negativas. Eu tenho o salvo-se lá em cima e eu tenho não deixou bens particulares aqui. Eu tenho que recorrer lá às regras de lógica para entender que toda vez que eu estiver diante, pode anotar, gente, estiver diante de um regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente, ele nunca vai ser herdeiro quando, gente? Quando o falecido não tiver deixado bens particulares. Por que isso, gente? Porque se ele só deixou patrimônio comum, a viúva vai ser só meia. Se ele não deixou patrimônio particular, não tem como ela ser herdeira. Então, você pode anotar. O único jeito do cônjuge ser herdeiro na comunhão parcial é quando deixou bem particular. Se não deixou bem particular, não tem como ele ser herdeiro. Mas concorrendo com descendente. Por que concorrendo com descendente, gente? Porque se você olhar o inciso 2, você está vendo algum salvo-se? Quem está aqui no YouTube? Olha lá o inciso 2. Concorre com os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Tá vendo algum salvo-se? Olha o inciso 3, cônjuge sobrevivente. Eu sei, gente, dá um nó na sua cabeça, então para o que você está fazendo agora para você prestar atenção, para você nunca mais ter que estudar isso daqui. Toda vez que eu estiver diante de uma sucessão, de um inventário, toda vez, gente, isso vale para todos os casos. Se eu tiver o cônjuge concorrendo com ascendentes, ou seja, pais, avós, bisavós do falecido, ele sempre vai ser herdeiro. Sempre. Aí você tem que analisar os bens para saber que tanto que ele vai receber. Porque ele pode ter direito de meação, de herança, enfim, a gente vai falar mais sobre isso ao longo da jornada. Então, toda vez que eu tiver ascendente na jogada, ele sempre vai ser herdeiro. Não tem como ele não ser herdeiro. Toda vez, anota aí, ó, toda vez que tiver ascendente na jogada, ele vai ser herdeiro. E você tá vendo que aqui no artigo tem algum salvo-se de algum regime? Olha o inciso 2. Isso significa, eu tô indo de trás para frente para facilitar a sua compreensão, tá, gente? Isso significa que toda vez que o cônjuge estiver concorrendo com ascendente, ele sempre vai ter direito de herança, pouco importa o regime. Então, eu estou diante do regime de separação obrigatória de bens. O cônjuge vai ser herdeiro se estiver concorrendo com pais do falecido? Vai. Eu estou diante do regime de separação total de bens. O cônjuge vai ser herdeiro? Vai. Eu estou diante do regime de comunhão universal. O cônjuge vai ser herdeiro? Vai. Mas ele não tem direito de meação? Tem, mas ele vai ter direito de herança também. Isso aqui é muito importante, porque toda vez que eu estiver olhando para o inciso 2, cônjuge com ascendente, ele sempre vai ser herdeiro. Então, não existe. Eu sei que o tema da aula de hoje é quando o cônjuge não será herdeiro. Mas é o que eu estou te falando, toda vez que tiver ascendente na jogada, não tem como ele não ser herdeiro. Ele sempre vai ser herdeiro. Toda vez que não tiver nem descendente nem ascendente, o cônjuge vai puxar toda a herança para ele. Mas o falecido deixou irmãos. Irmão, gente, você está vendo que o irmão está lá no inciso 4, que é colateral? E o que eu disse? Que se tiver alguém do inciso de cima, eu não chego no de baixo. Então, para eu chegar no irmão do falecido, não pode ter cônjuge vivo, não pode ter companheiro vivo. Tá dando para entender, gente? Só fala sim ou não aqui se vocês estão entendendo o que eu estou falando, que eu quero que vocês entendam, que vocês façam dinheiro com essa aula. Porque você está entendendo que toda vez que chegar o caso para você, você já olhou aí, o seu caso é cônjuge concorrendo com ascendente, pronto, você já sabe que ele vai ser herdeiro, que não tem como ele não ser herdeiro. Não deixou descendente, não deixou ascendente, o cônjuge vai ficar com tudo. Mas ele tinha irmão. Irmão é colateral, tá no inciso 4. Isso facilita a sua vida, que você vai por exclusão, você não precisa ficar procurando informação em lugar nenhum. E eu sou fissurada por produtividade, né, gente? Eu gosto sempre de pensar como que eu resolvo as coisas gastando menos tempo e menos energia. Para quê, gente? Para sobrar tempo para eu descansar, para sobrar tempo para eu estudar mais, para eu fazer dinheiro para atender outro cliente. A gente tem que ser inteligente nessa hora, né, gente? O que pode fazer a gente poupar energia para a gente ganhar mais e se esforçar menos? Então, bora lá. Então, você já sabe que toda vez que tiver ascendente na jogada, ele sempre vai ser herdeiro em todos os regimes. Anota aí. Segunda coisa, não tem descendente, não tem ascendente, o cônjuge puxa toda a herança. Ele fica com tudo. Aí você tem que analisar só o que é meação e o que é herança, porque só vai incidir imposto sobre herança.